Shalom, Tissaleia, a todos meus queridos amigos, amados irmãos, servos e servas de Deus, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, que tenho o prazer de vos cumprimentar, é o seu amigo, seu irmão em Cristo, apóstolo Alexandre Tissaleia. Pela infinita misericórdia do Senhor Jesus, presidente e fundador da Igreja Apostólica Cristã Tissaleia, que será inaugurada agora no mês que vem, dia 7, 8 e 9, quinta, sexta e sábado, às 19 horas, na grandiosa e maravilhosa cidade de Campinas, interior de São Paulo, uma das mais importantes cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Deus nos trouxe para cá para uma grande obra. Lembrando que eu conheci Jesus com 17 anos de idade, morando na cidade de Hortolândia. Quando eu morava ali na casa da minha tia, eu conheci Jesus numa igreja bem pequenininha, na esquina da sua casa. E Jesus mudou a minha história numa igrejinha simples, humilde, mas que dali saiu um apóstolo para o Senhor Jesus, para ser usado como ferramenta nas mãos do Senhor. E depois de passar mais de 10 anos em São Paulo, na minha cidade natal, onde eu nasci, na região ali do ABCD, precisamente na cidade de Mauá, e o Senhor nos trouxe de volta para essa região. Eu fiz parte de um ministério, 23 anos, aprove a Deus em 2014, eu saí desse ministério debaixo de bênção, da bênção de Deus e da bênção da liderança mundial da igreja na época, e saí com a minha carta de desligamento pela porta da frente e de cabeça erguida. Em 2016, o Senhor me manda para o monte, 40 dias e 40 noites. Ali eu sou consagrado a apóstolo e dali meu ministério vem se consolidando, porque Deus, no ano de 2016, falou ao meu espírito que estava me entregando o rebanho e o cajado, ou seja, o Senhor estava me dando a direção, a ordem para fundar a Igreja Apostólica Cristã Tissaleia. E aí a gente começamos com o culto nos lares, que é a Casa de Discípulos Tissaleia, o culto no lar da Igreja Apostólica Cristã Tissaleia, fazendo cultos nos lares, e como a gente não tinha salão, não tinha o CNPJ da igreja, então a gente mandava as pessoas ir para a congregação mais próxima, a igreja mais próxima, que ele se sentisse bem, e assim a gente estava fazendo. Mas aí a gente percebeu que para onde essas pessoas iam, elas tornavam voltar para o mundo, porque os pastores não cuidavam delas como bons pastores. E aí oramos a Deus, pedindo uma direção de Deus, o que faríamos. Que não era para nós, não dava para nós mandar mais essas almas que a gente ganhava para pastores irresponsáveis. E que o Senhor nos orientaria. E foi aonde o Senhor falou que eu não pastorearia mais para homem algum na terra. Que eu pastorearia diretamente para Ele. E que Ele estava me dando o cajado e o rebanho. 2020, nasce a Igreja Apostólica Cristã Tissaleia, no dia 3 de janeiro de 2020. O CNPJ da igreja saiu, sendo a igreja formada no dia 16 de dezembro de 2019, foi feita a reunião, a ata registrada em cartório, e em 2020 nasceu a Igreja Apostólica Cristã Tissaleia. Enfrentamos toda a luta da pandemia, a igreja novinha, tinha acabado de nascer, houve a pandemia, e aí a gente passou toda aquela, mais de um ano,
na igreja, confinado, orando, jejuando, consagrando, para Deus dar uma direção. Quando a gente reinaugura a igreja em São Paulo, Deus usa 3 servos de Deus, de localização diferente, nenhum deles se conheciam, mas o Espírito que os usou era o mesmo, o Espírito Santo. E falou para nós claramente que a nossa nuvem, a nossa coluna de fogo havia andado e estava na cidade de Campinas e que era para a gente vir. A gente veio, Deus preparou o salão, Deus preparou uma mulher, essa mulher dona de um salão, e nos deu 6 meses de carência para fazer a reforma do salão, e nós vamos inaugurar agora, dia 7, 8 e 9 de julho de 2022. Então você que mora na região de Campinas, que está doente, desenganado pela medicina, eu estou fazendo um desafio. Aqueles que crerem verão a glória de Deus. Pela infinita misericórdia do Senhor, Ele me entregou o dom da cura divina e o dom de operação de maravilhas, a cura instantânea, a cura imediata. Então você vai comparecer nos dias 7, 8 e 9, você vai anotar esse telefone, DDD 19 99939 6830. DDD 19 999 39 6830. Você vai falar para nós, vai nos dar o seu telefone, vai falar conosco e nós vamos então te atender e nós vamos estar intercedendo pela tua vida. E o mesmo Jesus que operou milagres no passado, opera hoje e é eternamente. Hoje eu quero falar de batalha espiritual. Vai deixando o seu nome aí, você que precisa de oração, você que tem um familiar que está no vício das drogas, do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, você que é viciado em cigarro, em bebida, já tentou parar de todas as formas e não consegue, você que está desenganado pela medicina, já fez exames e mais exames, não consta nada, mas você sente as dores, você sabe que não está bem, porque é um problema de ordem espiritual. Já foi comprovado que mais de 90% das enfermidades causadas no corpo é por causa do espiritual, do invisível. E eu quero desafiar a sua fé hoje, para que você entre aí e coloque o seu nome aí agora, na oração apostólica da fé. Nós vamos ligar a nossa fé, porque a Bíblia diz que o que ligar aqui na terra é ligado no céu. E nós vamos ligar eu com a sua fé, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Nós vamos ligar e vamos orar. E eu tenho certeza que o Deus onipotente, onisciente e onipresente, que é o Deus de longe e o Deus de perto, vai visitar você aí. E vai operar instantaneamente o milagre. Eu creio nisso, eu creio no meu Jesus. E Ele pode mudar a sua história. Então vai colocando aí o seu nome, coloca o nome do seu familiar. Nós estamos numa poderosa campanha de 40 dias de jejum e oração, na fé de Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então se você crê, verás a glória de Deus. Vamos então para a palavra. Nós estamos fazendo a live sem fundo musical, porque eu não quero mexer com o emocional das pessoas. Eu não quero mexer com o emocional de ninguém. Eu quero que você ouça a mensagem, assista essa live e receba esta palavra como ensinamento. Então, se tiver fundo musical, muitas das vezes mexe com o seu emocional e você não raciocina, não absorve bem a palavra. Que tem hora que você vai oferecer o ouvido para o fundo musical e vai entrar no emocionalismo. E a Bíblia diz que a fé tem que ser racional e não emocional. Então eu quero que você receba esta palavra, esse ensinamento, como Cristo fazia os seus ensinamentos.
Nas sinagogas, quando Jesus estava ensinando, não tinha fundo musical, não tinha música, era um silêncio total, porque pela lógica e pela ética, quando alguém está falando, todo mundo se cala, ou ali se calam quem se tem mais do que uma pessoa, então tem que se calar. Quando Deus está falando, que é usando os servos dele para ministrar a palavra, então tem que haver silêncio. Não sou contra quem põe fundo musical, eu até ponho às vezes na igreja, mas hoje eu estou sentindo no meu espírito de fazer uma live sem fundo musical, uma live sem emoção. Por quê? Porque eu vou falar de batalha espiritual. Não tem lógica falar de batalha espiritual com fundo musical. Você tem que raciocinar, absorver o ensinamento que eu vou lhe dar agora, instrução do Espírito Santo, que vai edificar minha fé, vai edificar sua fé, e você vai aprender a guerrear no mundo espiritual e vai descobrir que há uma batalha espiritual no mundo invisível. No livro de Lucas, capítulo 8, verso 26, vai narrar a história e um fato que ocorreu no ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio com uma finalidade específica na terra. Está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 61. O Senhor Jesus falou que ele foi ungido pelo Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Jeová. No capítulo de Isaías 61, eu vou ler para que você absorve bem a palavra do Senhor e entenda aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Aproveita e vai colocando o seu nome aí, o nome de um familiar seu, na oração apostólica da fé. Então, no livro de Isaías, capítulo 61, o Senhor Jesus, quando ele entra numa certa feita na sinagoga, está lá escrito no livro de Lucas, capítulo 4, ele vai receber a oportunidade para ir até a frente, e ali ele vai ler a lei, vai abrir a Torá. E quando ele abre a lei, quando ele abre a Torá, cai exatamente nesta passagem de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61, verso 1. Diz assim, depois que eu ler, nós vamos orar. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar-lhe liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, nós vemos aqui o profeta Isaías sendo usado pelo Espírito Santo a falar a respeito do Messias, o Senhor Jesus Cristo que viria na terra, o Emanuel, Deus conosco. E ele inicia dizendo, Jesus falando, o Espírito do Senhor soberano, do soberano Senhor, está sobre mim. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Porque o Senhor me ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Então ele vai falando a finalidade, o propósito, o porquê da unção, qual o propósito da unção, por que ele foi ungido.
vai dizendo que ele foi ungido para levar boas notícias aos pobres. Ele enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. É por isso que eu estou aqui, para trazer para você uma palavra de fé, de amor e de esperança. Sobretudo, trazer um alerta, trazer um ensinamento para você do mundo invisível, do mundo espiritual. Que muitas das vezes acontecem coisas na minha vida e na sua, que por você não ter conhecimento, você não sabe como resolver. Quando nós temos o conhecimento, nós temos as ferramentas dadas pelo Espírito Santo para vencer essas batalhas, para vencer essas guerras, no nome e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai dizendo qual é o propósito da unção, por que ele foi ungido, por que o Espírito Santo estava sobre ele, para fazer o quê e para quê? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria, olha lá, uma unção de alegria, um manto de alegria, em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, depressão. Quantas pessoas estão agora confinadas dentro de um quarto, com síndrome do pânico, com depressão, com angústia? Quantos cristãos que servem a Jesus, que pertencem a uma denominação, que ocupam um cargo eclesiástico, que até está à frente de um rebanho, é líder até de um ministério, e está vivendo em depressão à base de remédio, à base de calmante, à base disso, daquilo. Quantos estão sendo atingidos por essas setas malignas que agem no submundo invisível e que as pessoas não estão conseguindo vencer essas artimanhas e essas investidas de Satanás? Há as ferramentas corretas para vencer essas artimanhas de Satanás. Então nós já sabemos o porquê que Jesus veio. Jesus veio para quebrar potestade, principado, hostes da maldade que se encontram nas regiões celestiais, para desfazer e destruir todas as obras de Satanás. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás, desfazer a depressão, desfazer a angústia, desfazer a miséria, desfazer a doença, desfazer o desengano da medicina, fazer com que esse diagnóstico, quando for tirar de novo, não dá nada, que as dores saiam do corpo, que a doença saia do corpo, que a mente perturbada seja restaurada, seja purificada, e o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado, exaltado, engrandecido na sua vida e através da sua vida. Então, quando eu falo de batalha espiritual, olha só como esse homem, o que acontece com esse homem e com a família desse homem, com os parentes desse homem e com a vizinhança, o ciclo de amizade, que ele era um homem querido. Quando você lê o texto, você vai ver que ele era um homem querido pela sociedade ali, pelos vizinhos, era um bom pai de família, era um bom esposo, né? Era um bom filho, era um bom pai. Então, o texto começa assim: a cura de um endemoniado. Olha só, vamos raciocinar? A cura de um endemoniado. Então, quer dizer que uma pessoa possessa de espírito, ela está doente. Ela está doente. E se a pessoa está doente, ela precisa de quê? Do médico. Para diagnosticá-la, para examiná-la e para dar o remédio que vai
curá-la. Só que essa doença de possessão de demônios, só há um médico que pode curar. É o médico dos médicos e se chama o Senhor Jesus Cristo. E aí, ele tem os seus médicos auxiliares, que somos nós, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores mestres, os diáconos, os presbíteros, aqueles que creem e professam uma fé em Cristo e que não tem nenhum cargo eclesiástico, mas tem fé em Cristo, tem autoridade sim, para orar para uma pessoa ela ser curada, porque não precisa ter cargo eclesiástico para poder ter dons espirituais. Todos estão aptos a buscar de Deus os dons espirituais, desde que busque com zelo e com responsabilidade, e que não use os dons para mercadejar e negociar a palavra de Deus. E aí olha o que a palavra de Deus diz. Navegaram para a região dos Gerazenos, Lucas capítulo 8, verso 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma. Olha que fato interessante. A Bíblia está dizendo que fazia muito tempo, que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, olha que coisa forte, mas nos sepulcros, este homem tinha família, esse homem tinha esposa, esse homem tinha filhos, este homem tinha uma convivência normal, de uma pessoa normal. Mas de repente, ele começa a mudar os seus hábitos naturais. Eu vou conjecturar para você entender. Era como se fosse um homem que saísse cedo, tinha horário para sair, para chegar no emprego, trabalhar, fazer a sua jornada de trabalho, e tinha aquela rotina de voltar naquele horário para casa, trazendo as coisinhas para os filhos, uma bala, um doce, uma coisinha para agradar a esposa, trazendo ali uma mistura ou outra, normal, e contar, chegar em casa, tomar o seu banho, trocar de roupa, e ali sentar com a esposa, com os filhos e conversar sobre o seu dia, como que a família passou, como que ele passou, e depois, né? Esse é o dia a dia de uma família convencional, de uma família normal, natural. E aí este homem passou a mudar esses hábitos, passou a ser agressivo, passou a ser intolerante, impaciente, começou a não voltar mais no horário que costumava, começou a faltar no emprego, começou a não ser mais aquele homem dócil, amoroso, respeitoso que era, até que um dia ele não volta mais para casa. E quando a esposa vai ver, ele está totalmente dominado por espíritos malignos, espíritos imundos. A Bíblia classifica os demônios, alguns demônios. Há demônios príncipes, há demônios que dominam um país, uma nação, que dominam um estado, que dominam uma cidade, que dominam o bairro. É notório ver essa diferença. Mas há demônios que são espíritos imundos. Tem lugares que você chega, bairros, vilas, locais, você vê a diferença de um bairro para outro. Você vê alguns bairros todos limpinhos, mas tem bairros que você chega e você vê aquela imundície,
aquela nojeira e nunca muda. Anos e anos, sempre tem aquela esquina do lixão, aquela nojeira. É porque nesse bairro que está localizado os espíritos imundos. Jesus está dizendo aqui, ó, quando Jesus pisou em terra, foi ao sepulcro dele um homem endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, queremos te agradecer por este momento, por esta hora, por esse dia, por esta manhã, por esta tarde, por esta noite. Agradecemos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agradecemos por nos dar o direito de se tornar filhos de Deus, mediante o sangue do Senhor vertido na cruz. Agradecemos pelo ar que respiramos, o fôlego de vida, o corpo perfeito, a saúde, a proteção 24 horas por dia. Agradecemos pela família, pelo lar, onde temos onde reclinar a cabeça, pela proteção 24 horas sobre nós, sobre todos os nossos familiares, de longe, de perto, sobre a igreja do Senhor na terra. Agradecemos por tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não somos merecedores de absolutamente nada. Agora estamos aqui, Senhor, diante dessa live, ministrando e ensinando as pessoas sobre batalha espiritual. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas faltas e nossas falhas. Que a Tua palavra chegue à divisa da alma e do espírito, discernindo e revelando as intenções do coração. Que a Tua palavra gere fé, gere ânimo, gere, Senhor, um renovo, restauração. Que a Tua palavra venha curar a alma, a mente, o subconsciente. Venha curar o corpo, venha arrancar a doença pela raiz. Que a Tua palavra arranque os demônios da mente destas pessoas, dos pensamentos. Que haja cura, que haja libertação dos vícios, que haja libertação de todos os males. E que o Senhor não permita que a Sua palavra volte vazia, antes de cumprir o propósito para o qual foi enviado. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Então nós vemos aqui esse fato que ocorreu no ministério do Senhor Jesus. Ele deixa os seus apóstolos, deixa os seus discípulos do outro lado da margem do mar, atravessa o mar, e ele, quando pisa o pé na terra dos Gerazenos, que era do outro lado, do mar da Galileia, ele pisa na terra, logo os demônios que tinham dominado a mente subconsciente daquele homem foi ao seu encontro. E a primeira reação dos demônios sempre será essa: se encurvar perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí eles se encurvam, e quando eles se encurvam, eles começam a gritar: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia, versículo 29, de Lucas capítulo 8, verso 26 a seguir. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo, saísse daquele homem. Por isso que aquele homem vivia, não habitava mais em casas, não tinha um convívio mais familiar com os vizinhos, com os parentes, com a sociedade. Já não tinha o hábito normal de uma pessoa normal. A mente dele estava dominada. É por isso que muitas pessoas não conseguem largar a droga, largar o crack, largar a cocaína. É por isso que eles não conseguem largar os vícios, a bebida. E vivem todos sujos, imundos. Porque eles vivem dominados por esses espíritos malignos. Pode ver, espíritos imundos. Eles vivem confinados nas cracolândias,
espalhada pelo Brasil e pelo mundo. E eles ficam irreconhecíveis, desprezados, abandonados, porque é isso que o diabo quer fazer com a imagem e semelhança de Deus. Destruí-la, descaracterizá-las, para que sejam irreconhecíveis e que as pessoas se indaguem. Esses são imagem e semelhança de Deus? Então fica aquele ponto de interrogação. Deus existe? Se Deus existe, por que então permite as pessoas passar isso? Ora, o Senhor deu livre escolha, deu livre arbítrio, até para os anjos que hoje são demônios, mas eles não eram demônios. Satanás não era demônio, Satanás era um anjo de luz. O nome dele não era Satanás, não era dragão, não era serpente. Não, o nome dele era Lúcifer, aquele que porta a luz, aquele que carrega a luz. E ele foi lançado para baixo do céu, abaixo do reino de glória. Ele foi feito, foi criado, foi formado o mais excelente de toda a criação angelical de Deus, tendo chegado, sendo um querubim ungido, a mais alta patente do céu. E ele, houve iniquidade nele, achou iniquidade dentro do coração dele. E ele então começou a fazer a cabeça de muitos anjos, a terça parte dos anjos. A gente não pode dimensionar e nem enumerar em quantidades, porque a gente não sabe quantos anjos tem. A gente não sabe, a gente sabe que ele veio com a terça parte. Agora, qual é a quantidade dessa terça parte? É muitos demônios. Embora Satanás e nenhum dos seus anjos que o acompanha é onipotente, onisciente, onipresente, eles estão em toda parte. Por quê? Porque são muitos demônios. Eles estão sobre toda a terra, fazendo aquilo que lhe é próprio, matando, roubando e destruindo. Destruindo a vida das pessoas sem matá-las assim imediatamente, colocando primeiro a vergonha, a escravidão, para manifestar o seu intento, o seu desejo, a sua vontade, que é envergonhar o Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando ele aprisiona um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele odeia tanto o ser humano. Por isso que ele usa o ser humano até um certo ponto. Quando ele vê que as pessoas estão propícias a se converter ao Evangelho, a se entregar para Jesus, ele dá o bote certeiro e leva à sepultura. E não seria diferente com esse homem. De repente esse homem perdeu o raciocínio natural. A mente foi dominada. A mente começou a ser dominada por esses demônios. Os demônios começaram a dominar a mente desse homem. Ele já não queria mais conviver, ele já não sentia bem mais no convívio familiar, já não sentia mais feliz, bem no convívio dos vizinhos, dos parentes. Ele já não conseguia mais ter uma vida normal, porque a mente dele estava dominada por demônios e demônios imundos. Leva ele para os sepulcros, ele passa a se alimentar de cadáveres, passa a andar nu, sem nenhumas vestes, o demônio jogando ele no mais alto nível do ridículo e da vergonha, só que não só ele, todo mundo conhecia a família dele, ele era um homem conhecido, o texto vai dizer que ele era um homem conhecido e bem relacionado. E bem relacionado, um homem até bem querido. Mas de repente se tornou a vergonha do bairro, a vergonha da família e a vergonha até da cidade.
porque era um problema que nem os governantes da cidade conseguiam resolver. E aquilo atrapalhava até o comércio da cidade, atrapalhava todo o desempenho da cidade, do dia a dia, das pessoas que estavam em sã consciência. E aqueles demônios levou aquele homem para o sepulcro. Mas como Jesus veio para pôr em liberdade os que estavam presos, como a gente leu no início, Isaías 61, Jesus entra em ação. A unção que está sobre Jesus começa a entrar em ação. E Jesus vê a necessidade de atravessar o mar da Galileia para libertar aquele homem. Porque a unção que está sobre ele tem que fluir, tem que manifestar. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para tirar aqueles que estão em cativeiro, para tirar aqueles que estão presos, oprimidos, angustiados, endemoniados, dominados pelos espíritos malignos. E ele atravessa o mar da Galileia, chega na terra dos Gerazenos, e quando ele coloca o pé, há milhares de anjos e arcanjos poderosos do Senhor Jesus, carros e cavaleiros de fogo, vêm junto com Jesus no mundo invisível e espiritual. Aqueles demônios entram em alvoroço dentro do corpo daquele homem, que era mais de 2.000 demônios imundos, ao ponto que eles prendiam ele. As autoridades da cidade prendiam esse homem em cadeias, amarravam as mãos, amarravam os pés, mas os demônios faziam aquilo como se fosse uma linha, quebravam, porque era mais de 2.000 e 6.000 demônios, uma força sobrenatural. Ninguém conseguia prender ele, parar ele. Mas teve um que tem todo o poder. Jesus falou, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus veio com essa unção de Isaías 61. Quando ele pisa naquela terra, o mundo espiritual entra em continência, os anjos da parte do Senhor, os arcanjos, creio eu, liderado pelo arcanjo Miguel, junto com o Senhor Jesus ali, os demônios viam os anjos, e eles não têm outra alternativa, eles vêm ao encontro do Senhor Jesus e dobram o joelho, faz o homem dobrar o joelho. Mas quem está falando não é o homem está fora de si, está fora do seu juízo normal. O texto vai dizer isso. E eles começam a gritar de alvoroço, porque a glória de Jesus está ali, o fogo consumidor do Senhor está ali, o poder do Senhor está ali. Eles começam a ver aquilo pegar fogo e eles vêm correndo, dobram o joelho e gritam, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que é que nós temos contigo? Ou seja, nós não temos nenhuma aliança. Nós vemos nesse texto que os demônios não têm aliança alguma com o Senhor Jesus. E muito menos o Senhor Jesus tem aliança com o demônio. Por isso que eu digo, ou nós somos cristãos de verdade ou não somos. Ou nós servimos a Jesus de corpo, alma e espírito, ou não servimos. Ele não quer ninguém pela metade. Ele não quer ninguém no mundo e na igreja. Viver os prazeres do mundo e indo para a igreja. Só na hora que a corda aperta. Ele quer nós de corpo, alma e espírito. Esses demônios dobram o joelho, se prostam ali, curvando aquele homem e diz, o que é que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Segunda coisa, depois de prostrar e reconhecer a deidade, a divindade, o poder, todo o poder que está sobre Jesus, eles reconhecem que Jesus é Deus, é Filho de Deus, é onipotente, onisciente, onipresente. E eles então começam a implorar, não nos mande
abismo. Está aqui, versículo 31. E implorando-lhe que não os mandasse para o abismo. Jesus, versículo 30. Não vamos ler o 29 também, porque o 29 tem algo muito forte aqui. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas das vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Está vendo? Quando tem pessoas, quando ela está em depressão, ela não quer viver com ninguém. Ela quer viver trancada, trancafiada dentro do quarto e escuro ainda. Não, tem medo de tudo, síndrome do pânico, tem medo de sair na rua, morrer. Eu conheci uma mulher que ela estava confinada dentro de um quarto e ela não saía para nada, com medo, síndrome do pânico. E quando eu assumi uma igreja no interior de São Paulo, falaram da gente para esta mulher. A tia dela começou a frequentar a igreja, que a igreja era do lado, praticamente do lado da casa dela, e ela começou a frequentar a igreja. E com muita luta ela conseguiu convencer essa sobrinha a ir até a mim, e até a igreja. E chegando lá a gente atendeu, orou, expulsamos os demônios e convidamos para fazer as campanhas de cura e libertação. E ela veio com o marido, depois de um ano estava liberta, transformada, já não tinha mais síndrome do pânico, já saía, já voltou a trabalhar, desceu as águas batismais. Hoje ela mora na Bélgica, está na Bélgica, empresária, servindo a Deus com a família, mas que passou pelo nosso ministério e foi curada, transformada, porque Jesus nos levantou para isso. A mesma unção que está sobre Jesus, de Isaías 61, ele transferiu para nós os seus apóstolos, os seus servos, os seus pregadores. Está aqui em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Mateus capítulo 10. Ele transferiu esse poder para nós. E ele vai dizer assim, para aqueles que ele escolheu para o seu santo ministério. Ele vai dizer dessa maneira, capítulo 10 de Mateus. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, e tem mais, aqui em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, quando ele ressuscita, ele confirma novamente esse poder, essa transferência, essa delegação de poder sobre os seus servos que ele escolheu. Versículo 15 de Marcos 16. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, olha lá. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beber algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então ele transferiu essa mesma unção de Isaías 61 para nós. E nós temos usado e queremos usar em benefício daqueles que estão sofrendo, que estão endemoniados, perturbados, que sente que a vida está amarrada no mundo espiritual. Nós queremos orar pela tua vida. Nós queremos interceder por você. Mande uma mensagem para nós. DDD 19, esse é o WhatsApp. DDD 19 9
9939-6830. Eu vou deixar aqui nos comentários. DDD 19 999396830. Você está desenganado pela medicina, está desenganada pela medicina, tem familiar que já foi dominado pelo vício do crack, da cocaína, das drogas. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, tem filhos afastados do Evangelho, que outrora estava na casa do Senhor, servia a Deus, louvava, exaltava a Deus, hoje está nas drogas, hoje está no álcool, hoje está no vício. Tem esposo que está no vício, esposa, vice-versa. Mande mensagens, nós queremos interceder por você. Assim que você assistir essa live, ouça o apelo que Deus está fazendo para você ser liberto. Jesus está chamando você, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você não está cansado de sofrer, de carregar esse fardo tão pesado, que é uma sobrecarga que você já não está aguentando mais, até desejou a morte, até desejou ir embora, sumir, não dar endereço para ninguém? Há uma solução para o seu problema, chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ele pode e Ele quer mudar a sua história. Todos esses espíritos malignos que dominavam a vida deste homem foram libertos. Teve que arrancar eles. Esse homem foi liberto. Esses espíritos foram todos amarrados. O Senhor tirou eles. Eles falam, olha, manda nós ir para os porcos, deixa a gente entrar nos porcos. Havia uma manada de porcos, versículo 32. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Então, eles saíram daquele homem. Aquela escravidão de anos, aquela vergonha que aqueles demônios colocou aquele homem e a sua esposa, a sua família, os seus filhos, os seus conhecidos, os seus familiares, os seus parentes e até mesmo a sociedade, que aquele homem era muito conhecido. Está escrito aqui, ó, no versículo de número 33. Saindo do homem os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido, porque conhecia o homem, sabia, a fama dele corria na cidade inteira. Ninguém ousava passar naquele cemitério, naquele sepulcro, porque sabia que poderia ser devorado por ele, porque ele comia cadáveres, ele fazia um trabalho de canibalismo. Os demônios o levavam a fazer o canibalismo. E ele não só comia pessoas, como também os cadáveres que estavam ali nos sepulcros. Ele não se alimentava mais como uma pessoa normal. Ele estava fora de si. Vendo o que aconteceram, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo veio ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e estava sentado aos pés de Jesus. Ele não convivia com ninguém mais. Ele não tinha mais esse hábito. Os demônios não deixavam. Os demônios levavam ele para lugares solitários, para dominar a mente, o subconsciente, fazer ele totalmente dependente e escravo desses demônios. E é assim que acontece quando as pessoas estão endemoniadas. Elas não têm o convívio com as pessoas, com pessoas normais. Não conseguem se dar bem. Vestido, olha lá, ele estava sentado aos pés de Jesus,
vestido e em perfeito juízo. Olha lá, ele andava nu, não convivia com ninguém, agora estava sentado aos pés de Jesus, estava vestido e ele estava em perfeito juízo, que os demônios tinham dominado a mente dele. É assim que acontece com um viciado em crack, em cocaína, em heroína, em drogas sintéticas. Os espíritos que estão embutidos nesses desejos desenfreados de usar droga, então eles entram na mente das pessoas e dominam, aprisionam a mente delas e levam elas para o mundo espiritual. Aí que entra a batalha espiritual. Por quê? Porque esses espíritos, disse o Senhor Jesus, eles só podem sair por intermédio de muita oração e jejum. É por isso que a Igreja Apostólica Cristã de Saleia, eu, apóstolo Alexandre de Saleia, recebi uma ordem de Deus, um ministério de Deus, para ter um ministério de muita oração e muito jejum. Então eu quero que você atenda ao apelo. Esse homem foi liberto, esse homem foi transformado. E ele sendo transformado, a família dele foi transformada. Os vizinhos foram transformados. E a cidade inteira foi impactada, conforme nós vamos ler aqui agora. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. É lógico que eles ficaram com medo. Eles viam aquele homem que quebrava as cadeias, destruía tudo. Agora vem um mais valente, o mais poderoso. E põe aquele homem em liberdade, eles ficaram apavorados. Quem é esse homem aí? É um feiticeiro maior? É um bruxo maior? É um encantador maior? Quem é esse homem? Eles não sabiam. Eles estavam diante do Filho de Deus, do Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há, do nosso Criador, do nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente. Eles ficaram com medo. Por isso que Oséias 4:6 vai dizer, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ficaram com medo porque não tinha conhecimento do Senhor Jesus. Não ouviu a profecia que estava no Torá, em Isaías 61, senão eles iam saber quem era. Que Isaías 61 falou dessa unção. A unção de pôr em liberdade aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam presos, encarcerados. E a Bíblia diz, versículo 36, os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Olha, era uma doença. Possessão maligna é doença. E as pessoas precisam ser curadas, porque essa doença leva à morte, leva ao suicídio, leva ao desespero. E só um pode curar, o Senhor Jesus, que nos delegou a autoridade para curar em seu nome e pelo seu sangue. Agora não depende de nós e nem do Senhor Jesus, depende da pessoa querer ser liberta. Veja que quando Jesus põe o pé na terra, que ele atravessa o mar e chega em terra, logo os demônios vêm ao encontro dele e prostram-se. Mesmo que eram os demônios, mas eles trouxeram aos pés de Jesus para ser curado, ser libertado. Os próprios demônios cooperaram para aquele homem ser liberto, ser transformado. Cooperaram contra a vontade deles, porque eles são obrigados a se prostrar quando chega o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é Deus. Só que aqui os demônios já confessam. Os demônios já sabem que só tem um único e verdadeiro Deus. Está lá em Tiago. O apóstolo Tiago escreve isso, que eles crê, estremece
A diferença é que eles não obedecem. Por isso vão ser condenados. Já estão condenados a viver no lago de fogo e enxofre, no tormento eternamente. Só está esperando a sentença ser cumprida. Por isso que eles estão desesperados, querendo destruir de todas as formas o ser humano. Todas as maneiras. Levando o homem e o ser humano cada vez mais longe de Deus. E agora entrou dentro das igrejas, entrou dentro das denominações, que estão perdendo o foco, perdendo a visão e deixando tudo que não presta entrar dentro das igrejas. A Tissaleia não vai entrar. Nós não vamos permitir. Enquanto eu for vivo, enquanto o Senhor me conservar em vida, em saúde, em sã consciência, em perfeito juízo, na presença de Deus, o mundo não entrará dentro do ministério da Igreja Apostólica Cristã de Saleia. Não vamos se encurvar a esses sistemas religiosos que está entrando dentro das igrejas evangélicas e cristãs para ter um número de fiéis, seguidores, ocupando as cadeiras. Mas, na verdade, não são convertidos em Cristo Jesus. Não estou generalizando. Muitos servos de Deus, igrejas sérias, mas na maioria já entrou as falsas profecias, falsas revelações, falso evangelho, outro evangelho, heresias encobertas. Nossa, tem tanta podridão que, graças a Deus, que Deus nos deu a Igreja Apostólica Cristã de Saleia, que não é um sistema religioso, é um ministério que é ligado verdadeiramente na videira de Cristo. Não temos nova visão, Deus não deu nova visão para nós, nós seguimos essa mesma visão de mais de 2000 anos que Jesus mandou escrever e está aqui. Ó. Nós seguimos exatamente aquilo que está escrito. Deus não deu nova visão para mim e nem para quem vai chegar não tem nova visão. É essa visão da igreja. Essa é a palavra que nós não vamos mudar, nem um só tio, nem uma só vírgula. Nós vamos seguir os mandamentos do Senhor conforme Ele estabeleceu como doutrina, como ensinamento. Não doutrina do homem, doutrina de Deus, doutrina da palavra. E com certeza, em pouco tempo, nós nos tornaremos um dos maiores celeiros de almas, servindo a Jesus verdadeiramente em espírito e verdade dessa nação. Aguarde que vocês vão ver. Vocês vão ver muitas placas, muitas igrejas apostólicas cristãs de Saleia espalhadas no Brasil. Todos padronizados, tudo a mesma placa, tudo o mesmo nome, mesma cor, mesmo sistema, porque falaremos e falamos a mesma língua. A mesma língua. E Deus está levantando uma multidão comigo, servos e servas de Deus, que abraçarão esta causa e vai me ajudar a ganhar, a libertar, a pôr em liberdade pessoas no estado que estava o endemoniado de Gadara. E ele foi liberto, ele foi transformado. Olha o que aconteceu. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem foi, anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Olha só o que gerou a causa e efeito da unção que estava sobre Jesus, que está sobre Jesus, acontece quando entra numa pessoa, quando entra na família.
quando entra no lar, restaura tudo, transforma tudo. Não só fica dentro das quatro paredes do lar, ela transcende e ela alcançou a cidade inteira. Que coisa linda. Você quer ver o seu filho ser liberto? Você quer ver ele ter nojo da cocaína, nojo do crack, o seu esposo ser liberto do álcool, ele ser liberto dessas algemas que o prende, sair dele e ele ser transformado, se tornar um pregador da palavra como este daqui, de Gadara. Jesus pode transformar a sua família inteira, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos. Ele pode tirar de você a síndrome do pânico, a depressão, a angústia, o desejo de morte, o desejo de suicídio. Ele pode arrancar esse câncer, esse nódulo. Ele pode restaurar o seu fígado, restaurar o seu coração, restaurar o seu corpo dentro e fora. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu estou aqui anunciando Jesus vivo. Eu não vim aqui contar a história da Bíblia para você. Eu vim aqui contar a Bíblia que funciona. Jesus ainda cura, opera milagres. Eu estou aqui para orar, para interceder por você e você ser curado, ser liberto. Deus vai sacudir o Brasil, trazendo de novo o evangelho verdadeiro e genuíno. Homens que não se encurvaram ao sistema religioso, que vai pregar cura, sinais, prodígio e maravilha. É o avivamento do Senhor no Brasil, levantando do anonimato homens e mulheres, enchendo-os do Espírito Santo e dando-lhes autoridade para curar o enfermo, para expulsar os demônios, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos, sem cobrar nada, dando de graça o que recebemos de graça. Essa fé que move o mundo. Creia nesse Jesus. Coloca o seu nome, vai colocando o seu nome. Eu vou encerrar essa live. E a gente vai estar fazendo lives agora. Assim que Deus vai movendo, a gente vai entrando ao vivo. Não tem hora, não tem dia. Jesus vai movendo, a gente vai entrando. E assim vamos ministrar uma palavra de fé, de amor e de esperança ao seu coração e ministrando cura e libertação. Senhor, mais uma vez oramos e intercedemos pelas pessoas que assistem essa live. Eu sei que tem pessoas com problemas do qual eu relatei. Pessoas que estão passando o mesmo problema que este homem de Gadara, aprisionado pelos espíritos, pelos demônios imundos e sujos. Eu sei que tem familiares que vão assistir essa live, que tem familiares nas drogas, no álcool, na bebida, no vício das drogas sintéticas, que está passando problemas difíceis, desenganados pela medicina. Pessoas com diversos problemas. Mas o Senhor falou, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E eu oro agora por essas pessoas, para que elas sejam curadas, transformadas, libertas, saradas, e que elas sejam livres de todas as correntes malignas e espirituais que as prende, através da doença, da enfermidade, que não aparece no diagnóstico médico. Oh meu Deus, estas pessoas que foram desenganadas pela medicina, recebeu a data e os dias que vão viver. O Senhor é o Deus que muda decreto e que assina um novo decreto de vida e de anos de vida, de abundâncias de vida. Então abençoa, transforma e mude a história para a honra, glória e louvor do seu nome. Que o Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa continuar falando com você através desta palavra, desse ensinamento que foi ministrado para o meu, para o seu, para o nosso coração. Deus te abençoe. Um forte abraço. Shalom. Tisaleia.